A história secreta da bruxaria. Olha o tamanho do artigo hoje que vou ler da BBC News para entendermos exatamente qual é a história da bruxaria. E sem falar em bruxaria, não há como não falar com uma das maiores autoras de bruxaria, claro que mais pro lado de ficção, mas ela é pesquisadora do tema. Olha, coloca pra gente a Carol, olha lá, ó, que coisa bonita. É, Carol, olha que bonitona ela é. E ela tem o livro Porém Bruxa. Nós vamos tirar a Carol e deixar somente o livro, que será o nosso guia aqui, ó. E eu vou primeiro também, antes de começar a ler, eu preciso trocar o óculos, porque esse não consigo ler nem o palmo na frente. Ó, troca aqui, ó. Agora sim nós conseguimos ler. A história secreta da bruxaria, segundo a BBC News, que vem lá da BBC Ideias, Gemma Allen, que é a moça que escreveu em 9 de abril de 2022. É um artigo novinho. E diz aqui na imagem: pessoas acusadas de bruxaria na Inglaterra eram executadas na forca, e não em fogueiras, como no restante da Europa. E aí, por que será que isso acontece? O que nós sabemos sobre as bruxas, os bruxos? Conhecemos bem aquela imagem da mulher com poderes mágicos e feitiços, com um chapéu pontudo, uma vassoura e um gato preto. Por trás desse estereotipo, no entanto, existe uma história sombria de tortura e perseguição. Então quer dizer que por trás dessas ficções, talvez de vassouras, chapéus, gatos, existe sim histórias de perseguição, tortura e coisas muito delicadas. E é aqui que nós vamos entender então, começando a leitura. Tá aqui, né? O livro da Carol tá aqui, então beleza. Para você que quer conhecer também um pouquinho de ficção, então compre esse livro, né? Está em nova versão, é excelente, eu já li algumas vezes. Vamos começar a leitura então. Muito do que achamos que sabemos sobre bruxaria vem dos séculos XVI e XVII na Europa, especialmente do trabalho do caçador de bruxos e bruxos Matthew Hopkins. Suas ações levaram à morte de cerca de 100 pessoas e ainda ecoam sobre a realidade atual. Nos séculos XVI e XVII, os europeus viviam naquilo que os historiadores chamam de um universo mágico, em que o mundo material e suas instituições eram muitas vezes influenciados pela crença de Deus e no diabo. A vida na Inglaterra na época era muito difícil. As pessoas estavam frequentemente passando fome, indignadas e temerosas. A maioria vivia em pequenas comunidades rurais e o país viu sua população mais que dobrar em 1530 e 1630. Havia ainda surtos de doenças e eventos climáticos ligados à pequena era do gelo, pela qual passava a região e que frequentemente levava a colheitas ao fracasso. Acontecimentos ruins do cotidiano podiam ser interpretados como punição de Deus, puro azar ou reflexos de atos de bruxaria. Havia uma disseminada crença de que bruxos e bruxas eram capazes de causar tempestades, destruir rebanhos, levar pessoas à loucura ou até mesmo matá-las. Processos jurídicos, é o tópico. Os julgamentos de pessoas acusadas de bruxaria seguiam um rito legal, e as taxas de absolvição eram relativamente altas. No sudeste da Inglaterra, apenas 22% daqueles processados foram executados. Apesar de a morte na fogueira ser comum na Europa na época, na Inglaterra os condenados por bruxaria eram executados na forca. Olha só, Matthew Hopkins, que liderou caças a bruxos e bruxas na Inglaterra. Aqui, para quem nos acompanha por imagens, uma possível imagem desse rapaz. Na época de 1640, durante o caos causado pela Guerra Civil Inglesa, surgiu o caçador de bruxas Matthew Hopkins, acompanhado de seu colega John Stearne. Conhecido como o descobridor geral de bruxos, Hopkins viajava pelas vilas na região de East Anglia, geralmente convidado por moradores preocupados por ouvir suas suspeitas. Com seus assistentes, ele procurava a chamada marca de bruxa, também conhecido como tetina, no corpo de acusados, de onde acreditava-se que familiares chupassem sangue. Acreditava-se que tais familiares
que eram meio humanos e meio demônios, fazia companhia às bruxas ou bruxos. As criaturas apareciam na forma de sapo, furão ou rato. Hopkins mantinha a suspeita ou o suspeito de bruxaria em observação durante dias para ver se o animal familiar vinha a seu encontro. A conduta acompanhava funcionando como mecanismo de privação de sono, desenhava para quebrar a resistência de um suspeito e fazê-lo confessar. O caçador de bruxas também usava o teste do nado, que envolvia amarrar os dedões das mãos aos dedões dos pés do suspeito e lançá-lo na água submerso. Acreditava-se que só uma bruxa ou bruxo pudesse flutuar, por ser rejeitada pela água pura. Se o suspeito fosse inocente, afundaria. Bruxos do sexo masculino é o tópico. Naquela época, mulheres eram consideradas mais vulneráveis às tentações do diabo. Algumas eram particularmente vulneráveis a acusações de bruxaria devido à ausência de proteção em uma sociedade patriarcal. Entretanto, embora a maioria das pessoas acusadas de bruxaria nos tempos de perseguição de Matthew Hopkins fossem mulheres, em outras partes da Europa o número maior de homens foram perseguidos como bruxos. Alguns também acabavam vítimas de caça protagonizada por Hopkins na Inglaterra. O clérigo John Lowens, de idade avançada, foi acusado de bruxaria em sua cidade, Brandeston, na região de Suffolk. Ele foi examinado por Hopkins, que disse ter encontrado 2 tetinas em sua cabeça e uma terceira sob sua língua. Sob tortura, ele confessou ter 6 familiares, que ele, segundo acusações, ordenou que afundassem um navio, matando 14 homens a bordo. Embora ele tenha posteriormente retirado sua confissão, no dia de 27 de agosto de 1645, Louis foi enforcado na cidade de Bury St. Edmunds. A oposição às ações de Hopkins, porém, cresceu. Várias pessoas começaram a condenar seus métodos. Sua influência diminuiu e ele acabou morrendo em casa em 1647, após ter ficado doente. No total, em toda a Inglaterra, cerca de 250 pessoas foram investigadas sob acusação de bruxaria durante a caça protagonizada por Hopkins. Cerca de 100 delas foram condenadas. Foi um período curto e trágico na história do país. Nos séculos XVI e XVII, muita gente acreditava na necessidade de caças bruxas e bruxos para proteger suas comunidades. Essas perseguições, porém, também podem ser vistas como uma forma de culpar pessoas vulneráveis pelas dificuldades da época. Hoje vivemos em um mundo muito diferente. Agora eu pergunto, será? A caça às bruxas é um pouco diferente. Talvez essa situação de pessoas que gostam de fazer os cancelamentos na internet, aqui fazendo só um parênteses, os cancelamentos na internet podem ser muito parecidos com essas caças bruxas. E voltando então, hoje vivemos em um mundo muito diferente, mas será a mentalidade de caças bruxas realmente desapareceu? Ainda temos a tendência a aceitar respostas fáceis para problemas complexos. Eu acabei falando uma coisa que viria. As redes sociais alimentam tanto teorias de conspiração quanto a humilhação pública de pessoas. Medo e incerteza continuam sendo usados para transformar setores vulneráveis da sociedade em bodes expiatórios. Embora o contexto seja diferente, parece que as caças bruxas seguem vivas e fortes. Eu vou ler de novo porque é importante. É muito importante. A parte final desse texto é sensacional. Hoje vivemos em um mundo muito diferente. Mas será que a mentalidade de caças bruxas realmente desapareceu? Ainda temos a tendência de aceitar respostas fáceis para problemas complexos. As redes sociais alimentam tanto teorias da conspiração quanto a humilhação pública de pessoas. Medo e incerteza continuam sendo usados para transformar setores vulneráveis da sociedade em bodes expiatórios. Embora o contexto seja diferente, parece que as caças bruxas seguem vivas e fortes. Gemma Allen é doutora e professora de História Moderna na Inglaterra na Open University, no Reino Unido. Sensacional. E ó, aqui em cima, Porém Bruxa da Carol é sensacional, não esqueçam.